Alô galera, eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos desta quinta-feira. Pois é, quinta-feira a gente tem Campeonato Brasileiro, né? Voltando aí depois da apresentação da seleção brasileira, nessa semana de jogos de seleções, o Campeonato Brasileiro e os outros campeonatos voltando aí finalmente. Então a gente vai começar, vamos dar uma olhada nos jogos. Tá aí, a gente está vendo os jogos de quarta e os de quinta. A gente vai falar dos jogos de quinta, porque eu estou gravando isso aqui na quarta-feira, né? Sempre gravo um dia antes para deixar a dica para vocês. Nós vamos falar primeiro desse clássico, né? O Fla-Flu aqui, ó. Flamengo e Fluminense, né? Você vê aqui no retrospecto do VBET, o Flamengo na quarta colocação, o Fluminense na 16ª, então o Fluminense está aí uma colocação fora da zona de rebaixamento, ainda correndo riscos aí, precisa tomar cuidado. Você vê que o Fluminense tem aí 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas 5 partidas, e o Flamengo vem com 2 vitórias também, 2 derrotas e um empate. Vemos um favoritismo para o Flamengo, mas não é tanto assim. Olha aí, 2,0 num clássico, né? Contra 3,30 do empate e 4, né? Para a chance aí do Fluminense vencer a partida. Qual que é a análise? Vamos ver, né? É a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e os times chegam aí nessa situação muito diferente. Flamengo lá em cima na tabela, brigando ali entre os 4 melhores, e o Fluminense lutando para fugir do rebaixamento. O Flamengo estava vindo numa fase ruim, tá? Foi eliminado da Libertadores pelo Peñarol, um resultado que ninguém esperava. E aí trocou o técnico Tite, que saiu, e entrou o Felipe Luiz. Felipe Luiz, que foi um jogador recente, né, do Flamengo, né, estreia aí como técnico já num grande time, né? Trouxe um ânimo novo para o time. Teve muitas críticas, né? Antes, assim, ali, né? Com o jeito que saiu o Tite, entrou o Felipe Luiz, o jeito que ele foi chamado, mas ele chegou aí querendo mudar as coisas e o time parece que está respondendo, tá bom? Já o Fluminense, desde que saiu o técnico Fernando Diniz e chegou o Mano Menezes, passou a ser um time que gera jogos de poucos gols, né? O Mano Menezes é um técnico que joga o time mais preocupado com a defesa, que é o contrário do que era o Fernando Diniz. E aí a gente começou a apostar em jogos com poucos gols no Fluminense, tá bom? A maioria dos jogos envolvendo o Fluminense nos últimos tempos são jogos de menos aí de 3 gols, né? Para você ter uma ideia, o Fluminense é o time que tem a menor média de gols no Campeonato Brasileiro, tá? Com 1,9 gols por jogo, então abaixo de 2 gols por jogo. Como vai jogar contra o Flamengo, que é um time que é melhor no papel, né? Um time que tem jogadores aí melhores, mais jovens, e tá jogando também como visitante, o Fluminense vai provavelmente jogar mais retrancado ainda, mais do que seria o normal, né? Então, deve ser um jogo aí que o Fluminense vai fechar bastante a sua defesa e vai dar poucas chances para o Flamengo fazer gols, tá bom? Então, a gente espera um jogo com poucos gols. Vamos dar uma olhada? A linha de 2,5, ó. Abaixo de 2 gols e meio, tá pagando 1,57. A gente ganha essa aposta aí se tiver 2 gols ou menos, né? Então, 2 gols, 1 gol ou nenhum gol, a gente ganha essa aposta. Fica sendo aí a primeira dica para esse jogo, tá bom? Se você for ver os últimos 5 jogos do Fluminense, tiveram 2 gols ou menos, tá? Todos os últimos 5 tiveram 2 gols ou menos. E do Flamengo, os últimos 4 também tiveram 2 gols ou menos, tá? Se formos ver o confronto direto entre Flamengo e Fluminense, nos últimos 8 jogos do Flamengo e Fluminense, né? Todos eles também tiveram 2 gols ou menos. Então, acho muito boa essa opção aí, pagando na casa do 1,57, tá bom? 1,57, como falei aí, é o que tem apresentado esses dois times aí, um contra o outro e até nos seus jogos em geral, tá bom? Vamos ver o outro jogo da rodada? É o jogo do Corinthians, né? Tá aqui, ó, Corinthians contra Atlético Paranaense, né? O Corinthians está na zona de rebaixamento, 17ª colocação. O Atlético Paranaense não tá tão melhor assim, né? Tá ali na 15ª colocação, 2 pontos à frente apenas. E olha o retrospecto do Atlético Paranaense, né? O Furacão tem 3 derrotas e 2 empates, não ganhou nenhum jogo aí recentemente. O Corinthians tem 2 vitórias, mas tem também 2 derrotas e um empate.
São dois times que estão aí sofrendo recentemente, né? O Corinthians precisa, o mais rápido possível, começar a fazer pontos e essa chance, jogando em casa contra o Atlético Paranaense, que também não é um time que vem bem, é uma chance crucial para o Corinthians ganhar 3 pontos. Precisa dessa vitória, tá bom? Apesar de estar na zona de rebaixamento, o Corinthians melhorou, se for contar aí de um tempo para cá, né? Melhorou um pouco e também tem sido instável, né? Tava se dividindo ali entre a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o time não tá com um elenco assim para se dividir em 2, 3 campeonatos. Então, o Corinthians tem bons resultados, como teve, por exemplo, contra o Fortaleza na Sul-Americana, ganhou as 2 partidas, né? E tem alguns resultados aí muito ruins, tá bom? E continua brigando nos 3 campeonatos, tá bom? Tá chegando na semifinal da Sul-Americana, né? E está brigando na Copa do Brasil, vai jogar contra o Flamengo na Copa do Brasil. Então, o Corinthians hoje joga melhor do que o Atlético Paranaense, mas tem que se dividir aí entre outros jogos que vão ocorrer aí no fim de semana já. Então, vamos ver as odds aí para a vitória do Corinthians, 1,73, tá bom? Essa é a dica que o nosso especialista vai deixar. Jogando em casa, o Corinthians tende a ganhar essa partida. Lembrando que o time vai ter Copa do Brasil, vai ter que resolver aí como dividir a sua equipe aí para toda essa maratona de jogos, tá bom? Acreditamos que a luta para não ser rebaixado é mais importante nesse momento, apesar de que vai querer brigar por algum título, né? Mas essa luta aqui é muito importante para o Corinthians, tá bom? Quem achar que é arriscado apostar nessa vitória do Corinthians, tem o empate anula aposta, tá bom? Que paga aí quase 1,30, ó, 1,29 o draw no bet, tá? O DNB, o empate anula aposta. Nesse caso, a gente vence com a vitória do Corinthians e se der uma zebra e sair empate, a gente tem o dinheiro devolvido, a gente recebe o dinheiro de volta, tá? Não ganhamos nem perdemos. Essa é uma opção, se você quiser fazer de repente uma dupla, uma combinadinha aí com o Corinthians, mas não acredita que de repente, com certeza, eles devem ganhar, né? Porque o Corinthians, jogando em casa, é muito forte, eu admito, mas como tem o jogo aí no fim de semana, não dá para saber, porque também o Atlético Paranaense está vindo aí no desespero para de repente conseguir pelo menos um ponto de empate, né? Nesse jogo que não é favorável para o visitante. Vamos dar uma olhada na Série B. A Série B, a gente tem aqui esse jogo, que é o único jogo da quinta-feira, América Mineiro contra Goiás, né? América Mineiro está na 6ª colocação, teve um momento aí que estava entre os 4 melhores, ainda briga para ficar entre os 4 melhores, porque os 4 primeiros voltam para a primeira divisão, então o América quer voltar para a primeira divisão, né? Já o Goiás está com cara de que vai permanecer mais uma vez aí na Série B, né? Não está muito com chance para subir, está na 12ª colocação e também não está em muito risco de ser rebaixado também para a Série C. Então, o Goiás está mais ali na dele, né? Você vê o favoritismo do América aí, pagando 1,71. O que a gente vai nesse jogo, na verdade, vai ser a dica de gols, tá bom? Número de gols. Não vamos mexer com esse resultado aqui. E por quê? Bom, a Série B é uma divisão que tem uma média baixa de gols, né? Não costumam ter muitos gols. Só que o campeonato está chegando ao final, os times estão querendo, né, algum resultado. Por exemplo, isso que eu acabei de falar, o América Mineiro tem chances de ficar entre os 4 primeiros, então precisa de resultados, precisa brigar aí para conseguir essa vitória, tá bom? Nas últimas rodadas, os jogos da Série B tiveram mais gols do que o resto do ano. Viemos aumentando as médias de gols, né? A gente deu umas dicas aqui na semana passada e acertamos. O América é um desses times que está brigando para ficar entre os 4, né? Tá a 2 pontos de ficar na 4ª colocação e por isso só interessa a vitória contra o Goiás, tá? O Goiás como eu falei, está bem longe aí dos 4, matematicamente é possível, né? Então o time também está ali um pouco mais, talvez um pouco mais sossegado, mas ainda tem chance aí de brigar para uma colocação melhor. Por isso a gente imagina que vai ser um jogo de mais de que 1,5 gol, né? Então olha aqui, ó, acima de 1,5 gol está pagando 1,38, né? É um valor bem interessante se a gente já ganha
com 2 gols nessa partida. E vamos ver, então, o retrospecto desses times, né? Os últimos 7 jogos do América tiveram 2 gols ou mais, tá? Os últimos 7 jogos do América na Série B tiveram 2 gols ou mais. Já o Goiás, metade, né? Dos últimos 6 jogos, 3 deles tiveram 2 gols ou mais, tá? Quem quiser odds maiores, pode arriscar aí numa linha maior, por exemplo, acima de 2 gols ou acima de 1,75, que você encontra no total asiático, né? Por exemplo, aqui só mostrar para vocês, 1,75 aqui também paga bem, paga 1,50, né? É a metade do que seria o 1,5 e o 2, tá? São essas dicas. O 1,5 é a mais segura, né? Paga bastante, quase 1,40 já. É a dica que eu iria, tá? Eu acho que eu vou nessa dica acima de 1,5 gol, porque eu acho que vai ter 2 gols nesse jogo, sim, tranquilamente. Bom, esse era o único jogo da Série B, então a gente vai falar da Champions League feminina. Pois é, a Champions feminina. Vamos achar ela aqui. Tá aqui, ó, Champions feminina. A gente vai ver esse jogo primeiro aqui, ó, o Twente da Holanda contra o Chelsea, né? O Chelsea é um dos melhores times aí do futebol feminino, campeão da Superliga lá no ano passado, a Superliga que é o campeonato principal da Inglaterra, né? Esses dois times venceram a primeira rodada na fase de grupos, né? Eles estão dividindo a liderança porque tiveram vitória, mas o Twente, né, tem aí uma vantagem no saldo de gols. Por isso que você vê que o Twente está na primeira colocação e o Chelsea na segunda colocação, porque tem um saldo de gols melhor o Twente. O Twente é uma equipe que gosta de jogar ofensivamente, tá? É uma característica do futebol holandês e também do Twente. É um time que dá prioridade ao ataque. O Chelsea é um dos melhores times do mundo e tem um ataque fortíssimo. É o grande favorito para vencer, mas como as odds estão baixas demais, a gente vai apostar no número de gols. Você vê que o Chelsea está pagando aí 1,20 para a vitória, tá? Não achamos que vale a pena, mas achamos que vale sim ir no mercado de gols, tá? Para vocês terem ideia, o Chelsea venceu na primeira rodada o Real Madrid, né? Foi um jogo aí entre dois bons times e o Chelsea ganhou de 3-2, ou seja, tomou 2 gols, né? No campeonato inglês também está oscilando e pode levar um gol do Twente, né? Já o ataque do Chelsea é muito forte e deve balançar aí as redes do time holandês. Por isso, a gente acredita numa linha de acima de 2 gols e meio, tá bom? Aqui, ó, mais de 2 gols e meio, 1,64, a gente vence com 3 gols nessa partida. Eu acredito que vai ter um 2-1, 3-1, talvez até mais do que isso. Então, acho muito boa essa dica aí, acima de 2,5 para o Twente contra o Chelsea. Vamos ver o outro jogo. A gente falou aí do Real Madrid, que está nesse grupo, e o Real Madrid enfrenta o Celtic. Então, o Real Madrid enfrenta o Celtic. Aqui, os dois times que perderam, né? Estão na terceira e na quarta colocação, né? Completamente inverso aí ao saldo de gols do Twente e do Chelsea. O Real Madrid, tá? Não é a mesma coisa do que aquele Real do futebol masculino, tá bom? O Barcelona, por exemplo, é muito superior no futebol feminino, não tem aquele alto nível o Real Madrid, né? Se comparar aí, às vezes você só vê aí o nome e fala, o Real Madrid deve ser muito bom. Não, não é tão forte assim no feminino, tá bom? Nas últimas temporadas, o Real Madrid vem aumentando o investimento no time, contratando melhores jogadoras, e hoje o Real Madrid tem um time médio, tá? Um time que não vai passar vergonha, mas também não vai ganhar dos bons times, né? Não está no mesmo nível de grandes potências do futebol, como é o caso do Barcelona, do Chelsea, do Manchester City, por exemplo. O Celtic é um time de terceiro escalão, né? Vamos dizer assim, no escalão até mais baixo do que o Real Madrid. O Real Madrid joga em casa, é um time melhor e é favorito nesse jogo, né? Perdeu na sua estreia do Chelsea por 3-2, como a gente falou na dica anterior, e o Twente perdeu por 2-0 para, desculpa, e o Celtic perdeu por 2-0 para o Twente, né? Então a gente vê aqui que o Real é superior, mas o Celtic deve vir muito fechado para essa partida, né? Você vê as odds aqui, ó, muito favorito o Real Madrid, até mais favorito do que deveria. Ah, não, você acha que o Celtic tem alguma chance de ganhar aqui? Olha, quase não tem chance de ganhar.
mas também não era para pagar só 1.015, tá? Como está pagando tão pouco, a gente consegue encontrar odds interessantes no lado do handicap do Celtic, né? Ou seja, o Celtic não vai perder de tantos gols assim, né? Você vê que perdeu de 2-0 para o Twente, né? Mas não foi uma super goleada. A gente acredita que o Real deve ganhar, mas não vai dar aquela sacolada. Então a gente vai para o handicap do lado do Celtic, e um handicap bem alto, galera. Olha aqui, ó, mais 3,5, tá bom? Vamos por essas duas dicas, mais 3,5, pagando 1,65. Aqui a gente só perde se o Real Madrid vencer por 4 gols de diferença. Tem que ser 4-0, por exemplo, tá bom? Se for 3-0, a gente ganha essa aposta, tá? Se você não quiser arriscar tanto, quiser odds um pouco menores para fazer uma dupla, você pode ir no acima de 4, tá bom? Paga 1,38. Acho que são altas odds ainda, tá? Quase 1,40 aí, e você tem aí a segurança maior que, se tomar 4 gols, né, se for aí 5-1, 4-0, você tem o dinheiro devolvido, você não perde igual perderia no 3,5, tá bom? Aí, para perder mesmo, você teria que, na verdade, o Celtic teria que perder por 5 gols, né? Acho impossível quase, então acho muito boa essas odds de 1,38 para mais 4 e 1,65 para mais 3,5, tá bom? Eu iria nesse mais 4 aqui, porque vai que toma um 4-0, né? Acho difícil tomar um 5-0. Vamos ver outro jogo que tem? Aqui também mais um time entre os melhores times do mundo, né? É o Wolfsburg contra o Lyon, né? Então, um time alemão contra um time francês. O Lyon é um dos melhores times do mundo no futebol feminino, né? Ganhou sua primeira partida, enquanto que você vê que o Wolfsburg perdeu a sua primeira partida, né? Um está na primeira colocação e o outro está na terceira colocação do grupo. O Lyon é o atual vice-campeão da Champions, perdeu para o Barcelona no ano passado, tá bom? O Wolfsburg é um time tradicional, mais até do que no futebol masculino. O Wolfsburg feminino é um time muito tradicional, tá bom? A expectativa aqui é de um bom jogo. O Wolfsburg perdeu para a Roma, fora de casa, né, na estreia, e o Lyon venceu o Galatasaray, né? O Lyon é mais time, tem melhores jogadoras, é superior, mas por jogar fora de casa, a gente não vai arriscar tanto aqui. Você vê que paga 1,86, não é muito tranquila essa aposta, né? Odds altas para essa vitória, tem sempre a chance do empate. A gente vai no empate, anula a aposta, tá? Que tá pagando muito bem. Olha aqui, 1,48, quase 1,50 para o Draw No Bet. Empate, anula a aposta, né? Ou DNB, a gente chama, para o Olympique Lyonnais, né? O Lyon. Aqui a gente vence com a vitória do Lyon e a gente tem o dinheiro devolvido caso termine empatado, tá bom? Então é uma segurança a mais caso role um empate, já que o Wolfsburg é um time muito bom também, tá? Então essa fica sendo a dica, empate, anula a aposta para o Lyon. Vamos pegar o outro jogo desse grupo, a gente estava falando, né? Que vai ser o Galatasaray e Roma, né? Então, Galatasaray da Turquia e Roma. Aqui a gente tem a Roma muito favorita, mesmo fora de casa. Você vê que está pagando 1,17, né? O Galatasaray é o time mais fraco desse grupo, né? Que tem Roma, Lyon e Wolfsburg. Na partida de estreia, perdeu por 3-0 para o Lyon. Tá? Deveria ter tomado mais gols, segundo o nosso especialista, pois foi um massacre o jogo. Era jogo para 5, 6-0, acabou sendo só 3-0, né? O Lyon teve 30 finalizações, mais de 30 finalizações nesse jogo, foi praticamente só um time atacando. A lógica é que Galatasaray perca mais uma vez para o time italiano, né? A Roma é um time superior tecnicamente. Como as odds estão muito baixas, a gente vai ter que procurar outra aposta, e a gente acredita que uma delas que é interessante é o halftime barra full time, ou seja, meio tempo, partida inteira, né? Primeiro tempo, jogo completo para a Roma ganhar aqui, ó. Roma barra Roma ganhando, paga 1,56. Aqui a Roma precisa ganhar desde o primeiro tempo e vencer o jogo completo, tá bom? A gente recomenda meia unidade apenas, tá? Não entrar com aposta muito alta, porque a Roma piorou um pouco o seu time, né? Foram algumas jogadoras que saíram da Roma, né, para outros times, e a Roma não conseguiu contratar jogadoras para manter o mesmo nível, a Roma que foi campeã italiana o ano passado, tá bom? O Galatasaray também costuma fazer uma defesa muito forte e pode segurar a Roma aí de repente no primeiro tempo, né? Você não conseguir a vitória no primeiro tempo. Se isso acontecer e você puder assistir o jogo, recomendamos que entre no intervalo,
né, com vitória da Roma, porque as odds vão subir bastante se tiver 0-0, por exemplo, e aí a gente vai para a vitória da Roma no segundo tempo. Mas é sempre uma coisa que você tem que analisar ao vivo, dar uma olhada se a Roma está massacrando, está precisando e atacando e chutando a gol, e aí você chega a essa conclusão e aposta na vitória da Roma, caso não ganhe o primeiro tempo, tá bom? Essa é a nossa sugestão, lembrando que a gente está sempre pelas redes sociais, pedimos que vocês sigam as nossas contas, estamos crescendo, já passamos dos 1000 seguidores no YouTube, nosso canal do YouTube mostra todos os programas na íntegra, se você perder um pedaço, é só acessar lá e fazer a busca por @BetBoxTV. Procure o canal @BetBoxTV, você vai ver o nosso loginho lá e siga o canal e veja todos os programas, tá bom? A gente tem live também com dicas ao vivo de partidas, tá bom? Teremos hoje, como teremos também sexta-feira, jogo de vôlei, né? Hoje a gente tem futebol e teremos vôlei amanhã. Desculpa, na sexta-feira. Teremos futebol na quarta, teremos Fla-Flu também na quinta e teremos aí também um voleibol na sexta-feira. Fica ligado na nossa grade de programas ao vivo e também fica ligado no Instagram. Instagram é @BetBoxTV também e lá temos muitas dicas com o Felipe Labrada e eu também deixando dicas aí diárias para vocês. Um abraço, amanhã eu volto. Tchau, tchau.